Como você pode criar suas próprias texturas aqui dentro do Corona Render? É isso que você vai aprender no vídeo de hoje. João, eu não consigo investir numa biblioteca de materiais já configurados. Como que eu consigo pegar uma imagem JPEG de uma textura na internet e criar aquele próprio material, com mapa de diffuse, de glossing, de reflexo, de bump? Como que eu consigo fazer isso? No vídeo de hoje eu vou te ensinar tudo isso. Vamos lá comigo. Já estou com meu 3D Max aberto aqui já, pessoal. E olha só o que eu fiz. Pessoal, eu peguei essas duas texturas aqui, ó. Basicamente isso aqui, pessoal, uma imagem JPEG. Se eu não me engano, eu baixei da internet essa textura aqui dessa madeira, e aqui embaixo, se não me engano, é uma textura de um granito, tá? O que geralmente acontece, galera, o cliente manda para você o nome do material e você tem que ir lá no site do fabricante baixar aquela textura para você aplicar naquele mobiliário ou então na arquitetura. Só que você precisa saber configurar aquela textura para que ela fique de uma qualidade legal. Configurar o reflexo, configurar o bump, configurar a cor, o contraste, a saturação daquela textura para que ela fique legal na sua cena. E muita gente tem dificuldade nesse processo. Como que eu consigo utilizar aquela imagem JPEG única para fazer o meu glossing, fazer o meu reflexo, fazer o meu bump? Hoje aqui na aula eu vou te ensinar todos esses passo a passo. Vamos lá. Antes de a gente utilizar essas texturas, galera, o que a gente vai fazer, tá? Eu vou criar aqui, pessoal, o Corona Legacy Material só para explicar algumas coisas muito importantes e fundamentais para vocês antes de colocar a mão na massa mesmo com as texturas, tá? Eu modelei esse plane aqui no Max, tá? Bem simples. E eu coloquei aqui no meu environment, galera, um HDRI, tá? Só para a gente ter uma informação de luz vindo aqui do nosso environment, né? Pra gente ver como é que a luz está reagindo àquele material. Se eu mandar um render aqui, olha o que vai acontecer. Meu HDRI tá desse jeito, só que se eu vir na perspectiva, eu já consigo ver o ambiente daquele HDR, né? Um HDR interior, né? Outdoor, basicamente, né? O HDR parece que isso aqui é um armazém. Para não ficar essa imagem do HDR no fundo, eu vou vir aqui na aba Cine e vou desligar a visibilidade dele. Pronto, agora a gente só tem só a informação da luz do HDR, tá? Bem simples. O que eu vou fazer aqui, galera? Quando a gente vai criar uma textura, eu geralmente gosto de criar um Corona Legacy Material, tá? Eu gosto de trabalhar com Legacy. E o que geralmente a gente faz? Para ficar mais simples até, deixa eu dividir a minha tela em duas. Nessa tela aqui de cima eu vou querer ficar com a minha viewport, e nessa de baixo, se eu der um clique, eu vou ficar com o meu render rodando, tá? Isso aqui vocês podem ativar clicando nessa opção aqui, ó, Start Interactive Rendering, tá? Isso aqui fica, ó, você tá com a viewport aqui em cima e a sua viewport já transparece para o render interativo lá embaixo. Olha só, galera, se eu vier aqui no editor de materiais e aplicar esse meu Legacy Material aqui, olha o que vai acontecer. Eu tenho agora uma informação branca aqui, tá? Eu posso vir aqui mexer no meu diffuse, ó, eu posso vir aqui mexer no diffuse desse meu material, colocar uma cor aqui para ele, ó, preto, vermelho, ó, cinza, enfim, posso colocar qualquer cor aqui para ele. Só que ele só tem informação de cor, ele não tem outras informações. A primeira coisa que eu gosto de fazer e configurar é o meu reflexo. Se eu vier aqui no material, galera, e colocar reflexo nele, por default o reflexo vem zerado e o glossiness vem 1. Se eu vier aqui no reflexo, colocar 1 no reflexo, ó, repara que agora aparece um espelho, tá vendo que eu consigo ver o reflexo ali embaixo? Se eu modificar a cor aqui, ó, vai ficar mais nítido para vocês perceberem. Olha só, tá vendo que tá refletindo, ó, o ambiente do armazém do meu HDR? Olha só, aqui embaixo tá refletindo isso. Só que esse material aqui agora, ele tá parecendo um espelho, de tão reflexivo que ele tá. Como é que eu consigo deixar esse reflexo um pouco mais suave, um pouco mais borrado? Eu posso vir aqui no meu glossiness e diminuir ele bem de leve. À medida que eu diminuo o meu glossiness, galera, o reflexo começa a ter um outro comportamento. Olha só, tá vendo que começa a ficar um pouquinho mais fosco? Olha só. Ó, se eu deixar em 1, ele fica bem espelhado, como se fosse metal, basicamente. Olha só, à medida que eu diminuo esse glossiness, ele toma uma outra propriedade. Isso aqui é fundamental que vocês entendam, tá? Como que eu consigo ter um material super reflexivo e como que eu consigo mexer nesse meu reflexo para que ele não fique tão reflexivo assim, parecendo um espelho, tá? Essa é a configuração que é bem básica, tá, galera? Agora que a gente tem isso aqui, o que eu vou fazer? Deixa eu voltar o glossiness para 1 e deixa eu pegar aqui a textura da madeira, tá? Só pra gente mexer com ela. Isso que eu vou explicar aqui pra textura da madeira, galera, vocês podem fazer com qualquer textura, tá? É concreto, granito, qualquer coisa. Então, o conceito aqui vai ser o mesmo. Ó, eu tenho um Legacy Material, eu vou aplicar nesse Legacy, aqui no meu diffuse, uma textura. Pronto, olha só, agora eu tenho uma cor, eu tenho uma textura, eu tenho algum material aqui nesse meu plane, percebe? Só que tá vendo, galera, que esse meu piso, ele tá extremamente reflexivo, tá vendo? Parece que tem uma lâmina de água, né, aqui em cima desse meu piso, de tão reflexivo que tá. O que eu posso fazer aqui nesses casos, tá? O que eu posso fazer? Eu posso vir aqui no meu glossiness, que eu mostrei pra vocês, e começar a mexer um pouquinho nele, ó. À medida que eu abaixo o meu glossiness, olha só, tá vendo que o reflexo vai tomando um outro comportamento? Tá vendo que ele não fica aquele reflexo parecendo um espelho?
Ó, olha o reflexo que eu tenho aqui, percebe? Ó, aqui também. Só que uma coisinha, galera. É isso aqui que eu tô mostrando pra vocês, esse reflexo dessas partes brancas aqui, ó, que eu tô mostrando, ó. Deixa eu dar um zoom mais pro, ó. Tá vendo essas partes brancas onde o reflexo é mais acentuado? Tá vendo que eu não consigo perceber muito nitidamente a textura ali? Porque basicamente eu não tenho um mapa daquela textura dessa madeira aplicada aqui no meu Glossiness. Então o que eu tenho que fazer? Eu vou utilizar essa mesma textura aqui de madeira no meu Glossiness, para ter a informação dessa textura também no meu reflexo Glossiness. Só que é o seguinte, tem um porém nesse ponto. Se eu vier aqui simplesmente conectar esse meu reflexo Glossiness, conectar essa minha textura de madeira no meu reflexo Glossiness, olha o que vai acontecer. Ó, eu perco totalmente o reflexo aqui que eu tinha na minha madeira. Eu perco totalmente ele toma uma outra propriedade. O que a gente faz nesses casos? Eu gosto de fazer uma leve configuração utilizando o famoso Color Correct. Eu gosto de pegar o Color Correct aqui, galera, e mexer nas propriedades dele para ir alterando o comportamento desse reflexo do meu piso. Eu vou conectar, ó, vou conectar a textura no Color Correct e o Color Correct eu vou conectar no reflexo Glossiness. Tá? Só para vocês entenderem o que eu fiz, tá? Eu peguei uma textura, coloquei no diffuse para a textura aparecer, a imagem daquela textura, coloquei a textura no Color Correct e o Color Correct, como eu vou alterar ele, eu coloco ele no reflexo Glossiness, beleza? O que eu faço aqui agora? À medida, pessoal, percebem bem aqui, ó, à medida que eu vou mexer no meu brilho, eu consigo voltar um pouco com esse reflexo. Só que uma coisa que eu quero ensinar pra vocês aqui, antes da gente mexer nisso, galera, eu vou ver o seguinte, para ficar mais simples, deixa eu vir aqui na minha textura, eu vou tirar o diffuse, eu vou zerar aqui o diffuse, ó. Pronto. Aqui agora, eu só vou conseguir enxergar o meu reflexo. Se eu tirar aqui do reflexo Glossiness, ó, eu tô vendo só o reflexo aqui do meu material. Deixa eu pegar aqui, deixa eu conectar a minha textura no Glossiness. Ah, não, mas aqui sumiu com as propriedades. Deixa eu colocar o Color Correct mesmo. Pronto. Aqui eu só tenho galera, só a informação no meu reflexo, tá? Percebe que eu desapareci com toda a informação do diffuse que eu tenho, tanto que ele ficou totalmente preto e branco. Agora, quando eu for mexer no meu Color Correct, vocês vão perceber bem nitidamente o comportamento do reflexo desse meu material. Se eu vir aqui em cima e mexer um pouquinho aqui no meu brilho, repara uma coisa que vai acontecer. Tá vendo que ele volta um pouco com o meu reflexo? Olha só, ó. À medida que eu aumento o meu brilho, galera, eu consigo voltar com aquele reflexo que tinha no meu material. E aqui agora é muito fácil de eu perceber isso, porque eu só tenho a informação do reflexo aqui. Eu não tenho a interferência do meu diffuse para atrapalhar a minha visibilidade. Repara como que agora, ó, aquelas áreas brancas que antes estava todo estourado, sem a informação da textura, agora eu tenho o reflexo, ó, junto com a informação da textura bem ali, ó. Percebe que aqui, ó, olha só como é que eu tenho, galera, a informação da textura junto com o meu reflexo. E eu posso configurar isso aqui, galera, de várias formas, tá? Se o meu material, se ele tá muito reflexivo, eu posso vir aqui no Color Correct, que tá conectado no Glossiness, e dar uma diminuída nele, ó, para diminuir esse reflexo. Eu posso também mexer no meu contraste e ver o comportamento disso. Só que no contraste, olha o que acontece. Se eu mexer muito no contraste, eu começo a perder as informações que eu tenho da textura, porque ele mata o contraste aqui desse meu material. Isso, em contrapartida, se eu aumentar o contraste, olha o que acontece. Ó, tá vendo? Ó, olha só, tá vendo? Isso aqui, galera, vocês podem fazer com vários e vários materiais, tá? Você consegue fazer vários tipos de configurações que vocês quiserem. O material assume o comportamento que vocês querem aqui, só fazendo essas funcionalidades. Eu consigo ter mais informação de reflexo, como consigo tirar um pouco da informação do reflexo. Ó, eu posso aumentar talvez um pouquinho o contraste aqui, ó. Ó, só para não ficar tão forçado. Olha só o comportamento que ele tem agora. Percebe? Ó, um pouco mais suave. E aqui agora é tudo questão de vocês irem controlando. Ó, os parâmetros aqui no brilho e os parâmetros no contraste. Posso deixar talvez assim, mais ou menos. Ó, que está um reflexo bem legal. Deixa eu voltar aqui agora com o meu diffuse para ver isso aqui, olha só. Quando eu volto com o diffuse, olha o comportamento que o meu reflexo tem. Olha como é que eu tenho agora a informação da textura ali no reflexo. Se eu fizer uma questão aqui, ó, deixa eu dar um stop. Deixa eu dar um render normal aqui para vocês repararem uma coisa. Se eu vier aqui, galera, salvar um histórico exatamente do material dessa forma, agora eu vou vir no meu editor de materiais. Ó, eu vou tirar aqui a informação da textura do reflexo Glossiness. Deixa eu colocar aqui total. Opa, deixa eu colocar 0,89. Ó, vamos ver. Ó, tá vendo como é que agora tá tudo estourando? Ó como é que tava antes. Ó,
Só de eu ter colocado o Color Correct e a informação da textura no Glossiness, olha a diferença que já dá no meu material. Olha como é que estava antes. E olha agora, olha a diferença que o próprio material do Diffuse faz quando é aplicado no meu reflexo Glossiness. E claro, colocando o Color Correct para vocês irem configurando o comportamento do reflexo do material. Depois que eu faço essa configuração do reflexo, eu vou para a configuração do relevo desse meu material. O relevo, pessoal, a gente pode configurar tanto no Displacement quanto no Bump, tá? Deixa eu pegar essa própria textura que eu tenho aqui, ó. E deixa eu colocar ela lá no bump do meu material. Vocês vão ver que o reflexo e o material ele vai assumir um outro comportamento. Literalmente como se eu tivesse um leve relevo aqui nessa minha madeira. Se eu der um render aqui, ó, para vocês perceberem. Ó, repara principalmente aqui nessa área. Olha a diferença que tá quando eu aplico o bump. E olha como é que tava antes. Ó. Percebem a leve diferença que eu tenho assim que eu aplico o bump? A cada mapa que a gente aplica, galera, tá, o material vai assumindo comportamentos diferentes. Se eu vier aqui, por exemplo, e aumentar esse meu bump, só para esse material ter um pouquinho mais de relevo, um relevo mais acentuado, vou botar um 5, por exemplo, ó, olha a diferença que o material ele já assume. Olha antes, olha agora. Olha o comportamento do reflexo perante esse bump. Claro que aqui ele ficou bem forte. Posso talvez colocar uns 2 no máximo, assim. Que ele já tem um comportamento bem legal, bem interessante. E aqui eu posso vir, ó, e por exemplo, mexer de novo lá no meu Color Correct. Colocar mais um pouquinho de reflexo. Para voltar um pouco do comportamento do reflexo que tinha antes de eu colocar esse bump. Posso até diminuir um pouco. Ó. Entendeu? Eu posso mexer nos parâmetros aqui para ir pro material e assumindo diversos comportamentos que eu quero. Inclusive aqui agora ficou bem interessante o material, olha só. Olha o comportamento que ele assumiu aqui em cima, olha só. Eu percebo o relevo dele. Percebe aqui, ó? Posso até diminuir um pouco o bump, porque ele tá um pouquinho forte, mas eu também tô com um zoom bem alto aqui nele. E ainda assim, ó, eu tenho esse leve reflexo aqui, beleza? Outra coisa que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, tá? Muitas pessoas me perguntam como que eu faço para fazer a configuração de contraste, saturação e brilho do meu material. Eu gosto de fazer da seguinte forma, galera. Eu gosto de colocar vou aqui em Maps, Corona Color Correct. Eu gosto de pegar um Corona Color Correct, conectar o meu Diffuse no Corona Color Correct e o Corona Color Correct conectar aqui no Diffuse, tá bom? Por que eu faço isso? Porque aqui no Corona Color Correct ele me dá todos os parâmetros necessários para eu deixar aquele meu material mais escuro, mais claro, mais contrastado, mais saturado, enfim. João, qual que é a diferença do Color Correct para o Corona Color Correct? Tecnicamente, pessoal, nenhuma. Todas as funcionalidades que o Corona Color Correct tem no Color Correct. Só que eu prefiro o Corona Color Correct por conta dos parâmetros que ele tem. Se eu vier no Color Correct, olha só, ele tem brilho, ele tem contraste, ele tem saturação, ele tem o Hue aqui, tá bom? Mas só que tá vendo que a funcionalidade que eu mexo nele são nessas barrinhas aqui, ó. Percebe? Enquanto no Corona Color Correct eu também tenho contraste, brilho, saturação, eu tenho gama, que é uma funcionalidade muito boa, tenho temperatura também, que é muito legal. Só que a forma de mexer nele é com números inteiros, 1, 2, 5, ó, no máximo do brilho é 1, por exemplo. Mas eu consigo mexer aqui no Corona Color Correct de uma forma diferente do Color Correct. Há artistas que preferem sempre usar o Color Correct, tem artistas que sempre preferem usar o Corona Color Correct, mas os dois têm a mesma funcionalidade. Que vocês têm que entender é como utilizar cada um deles para configurar os seus materiais, beleza? O que eu gosto de fazer aqui, pessoal? Olha só, esse meu material já está muito bonito, está muito legal. Mas vamos supor que o seu cliente, por exemplo, quer que você faça uma configuração para esse material ficar um pouco mais contrastado. Eu posso muito bem vir aqui no contraste, colocar um 5, por exemplo, 10. À medida que você mexe no contraste, pessoal, ele também vai ganhando mais saturação. Então eu posso vir aqui na saturação, colocar menos 0,1. Ó, ele já ganhou aquele contraste que eu dei. Com o contraste, ele tem mais saturação, só que eu abaixo a saturação para a saturação não ser alterada, e sim só o contraste. Uma outra coisa que eu gosto de fazer é vir aqui no meu gama. Às vezes o cliente pede para deixar o material mais contrastado, só que eu gosto de mexer no gama para ele ter mais contraste e ficar um pouco mais escuro. Se eu colocar aqui, por exemplo, 0,7 no gama, ó, olha a diferença que deu nesse material agora. Mas João, agora ficou muito escuro. Eu posso vir aqui no Brightness, 0,1. Ó, olha a diferença agora. Percebe como que o gama, a junção do gama com a função do brilho, eu tenho mais contraste, eu tenho aquele material mais forte. E como o gama vai deixar o meu material mais escuro, eu dou um ganho no brightness só para ele trazer aquele brilho de novo do meu material. Posso mexer aqui na saturação, ó, 0,2,
pra ele ficar um pouquinho mais saturado. Eu posso mexer na cor desse meu material, eu posso vir aqui no RAW, ó. Posso deixar ele mais amarelado, colocar uns 10, 5. Para eu deixar ele mais avermelhado, eu coloco números negativos, menos 5, ó, menos 10, 5, 0. Eu não gosto muito de mexer na temperatura, galera, que eu percebo que ele não assume um comportamento legal. Tipo 9500, por exemplo. Ó, eu não sinto uma diferença muito grande mexendo na temperatura. Sempre prefiro mexer na cor do material aqui no RAW, beleza? Uma outra coisa que vocês me perguntam, eu quero ensinar aqui para vocês, é como que eu consigo fazer aquela randomização quando eu tenho um deck de madeira ou então um painel ripado, né? Aquela diferenciação entre as ripas. Porque se a gente for perceber, num deck de madeira, num ripado de madeira, pessoal, cada ripa tem uma textura levemente diferente de tonalidade. Uma mais escura, outra mais clara, outra mais saturada, outra um pouco mais desaturada. Como que eu consigo criar essa randomização, essa variação aqui dentro do Corona? Eu peguei aqui o mesmo material, tá, pessoal? Ó, eu fiz essas ripas aqui, tá? Utilizando o plugin do Floor Generator. Se você não sabe como criar essas ripas com esse plugin do Floor Generator, que é 100% gratuito, tá? Tem um vídeo aqui no meu canal, se não me engano, o penúltimo vídeo, antes desse vídeo aqui, onde eu ensino vocês sobre isso, tá? Eu vou deixar aqui na descrição esse vídeo para você assistir, beleza? O que eu vou fazer aqui, pessoal? Olha só, eu vou vir aqui, ó, botão direito, Maps, Corona, e vou criar um Corona Multimap. Esse Corona Multimap é que vai ser responsável por fazer essa variação. O que eu vou fazer? Vocês já podem perceber, galera, que tem de Color 1 até o Color 6, ou seja, ele vai criar 6 tipos de variação de tonalidades aqui para mim. Eu vou pegar o meu Corona Color Correct e vou conectar em cada um desses colors. Vou conectar em cada um deles aqui para poder criar essa variação. E agora, esse multimap, eu vou conectar... Deixa eu jogar para cá. Eu vou conectar aqui no meu diffuse. Mas se vocês repararem, não está acontecendo absolutamente nada. Eu tô com a mesma textura, não tem variedade, não tem nada. O que eu posso fazer? Deixa eu até dar um stop aqui, ó, e mexer aqui agora nessa outra forma de visualizar aqui que vai ficar mais fácil. Eu vou até salvar um histórico aqui para vocês perceberem. Tá? Eu vou vir aqui, pessoal, e vou colocar, ó, ele tá em instância, e eu vou colocar esse Mesh Elements aqui. Pronto, ainda não aconteceu nada, porque o segredo tá aqui nesse Gamma Handle. À medida que eu aumento esse valor, olha o que vai acontecer. Ó, ele já começou a assumir uma leve randomização. Se eu aumentar mais esse valor, 3, ó, agora sim eu tenho essa diferenciação, percebe? Ó como é que tava antes. E olha agora, à medida que eu aumento esse Gamma Handle, ele vai criando, ele vai aumentando mais a força dessa diferença entre as ripas. Outra coisa, pessoal, que eu quero ensinar para vocês e que vocês têm muita dificuldade, muitas pessoas já me perguntaram isso, é como que eu consigo criar esse tipo de piso aqui, galera. Um piso porcelanato, aqui que tá 60 por 60 aqui no Floor Generator. Eu apliquei um mármore calacata nele e se vocês pararem para perceber, tá vendo que cada azulejo desse, que cada cerâmica, galera, tem o seu desenho particularmente, tá vendo? O que acontece na maioria das vezes é isso aqui, ó. Vocês aplicam a textura e ela fica com um desenho inteiriço, parece que é uma peça de mármore inteira que tá ali. Tá vendo que o desenho começa aqui, ele segue por todo o piso, e o que acontece na realidade não é isso. O que acontece na realidade é isso aqui, ó. Cada cerâmica, né, cada porcelanato tem o seu desenho particularmente, tá vendo? É isso aqui que acontece. Como que eu fiz a criação disso aqui? Se eu abrir o meu editor de materiais, eu tenho aqui, pessoal, ó, ligado no meu diffuse, na verdade ligado no meu Corona Color Correct, aqui desse mármore calacata, eu tenho um Corona Randomize. Aqui a partir do Corona 10, se eu não me engano, o Corona 9 é Corona Mapping Randomize, mas é a mesma funcionalidade. O que eu fiz aqui, galera? Eu basicamente liguei aqui, ó, o Instância e o Mesh Elements, que nem a gente fez lá pro Corona Multimap. E aqui no Offset, eu gosto de colocar 100 por 100, aqui no To, tá vendo? E ele, só de eu fazer isso, ele já dá esse efeito. Se eu zerar esses valores, ó, ele fica parecendo uma peça única. Só que à medida que eu aumento esse valor aqui do offset, 10, 100, ó, ele começa, ó, aqui embaixo, ó, ele começa a assumir um comportamento diferente para essa textura exclusivo para cada azulejo. Se eu vier aqui embaixo, aqui, ó, 100 de novo, percebe como é que agora ele tá totalmente diferente? E uma coisa que eu gosto de fazer é vir aqui no Scale, aqui, ó, por exemplo, eu gosto de mexer um pouco nesse valor. 150, porque ele basicamente vai aumentar um pouco da textura, ó, 300. Se eu colocar em 0, por exemplo, olha só, ó, olha, ó, aqui, ó, tá vendo que ele ficou sem textura nenhuma? Se eu colocar em 0 nesse aqui também, ó, tá vendo? Ó, ele perde todas as propriedades dele. Ele vem por default em 100, mas eu gosto de mexer um pouquinho nisso para randomizar cada vez mais.
Se eu colocar, por exemplo, 5.000, olha o tamanhozinho que ficou a textura. Percebe? Então, assim, eu geralmente gosto de colocar os 150, 200 para ir brincando com essa randomização para ter mais diferenças aqui entre os meus porcelanatos, beleza? Bom, galera, pessoal, olha só, se você gostou desse vídeo, cara, e se ele te ajudou, toque nesse gostei aqui, compartilhe esse vídeo aqui também. Se você ficou com alguma dúvida, cara, alguma dificuldade no decorrer do vídeo, pode comentar a sua dúvida aqui que eu vou te responder. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, cara, se inscreve aqui também, me segue lá no meu Instagram, porque você tá perdendo conteúdo de qualidade. Se você não me segue, tá? Vou estar deixando meu Instagram aqui embaixo aqui. Se quiser trocar uma ideia, quiser um feedback de uma imagem sua, pode me mandar lá no meu Instagram também, porque a cada 15 dias eu faço live de análise ao vivo aqui no YouTube. E se você quiser se aprofundar mais nessa questão de materiais, como fazer uma imagem de qualidade no Maxon Corona, eu vou estar deixando o link aqui embaixo aqui com o valor promocional da minha Masterclass. Toca nesse link, conhece a minha Masterclass que eu tenho certeza que vai te ajudar demais. Galera, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto!